Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da censura absurda que foi colocada contra o vídeo do Daniel Penin. O Daniel Penin é um youtuber muito conhecido que faz vídeos de denúncia, bem no estilo do CoffeeZilla lá dos Estados Unidos e coisa e tal. Então ele pegou uma denúncia grande contra a XP Investimentos e fez um vídeo. E o absurdo dessa história é o vídeo ter sido censurado e censurado previamente, botaram uma multa absurda de 500 mil reais, se ele não derrubar o vídeo e coisa e tal. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque o absurdo dessa história é a censura, tá? O vídeo dele é sobre a XP Investimentos, né? Sobre esse relatório que saiu da XP Investimentos. Não é nem recente esse relatório, tá? Esse relatório circulou aí há coisa de 3 meses atrás, um monte de gente ficou sabendo disso, ficou falando sobre isso. Então, assim, ele não está nem trazendo informação nova, ele está meramente apresentando esse relatório da Grizzly Research, que é uma empresa americana, que critica a XP, que diz que a XP é um esquema de Ponzi, um esquema Ponzi, que é tipo um esquema pirâmide, né? O esquema Ponzi não é igualzinho ao esquema pirâmide, não, mas é basicamente a mesma coisa, quebra do mesmo jeito, né? Vamos entender esse caso aqui, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Vote pela Liberdade de Expressão, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo do Daniel Penin está no ar ainda. Se você correr lá, você consegue assistir. É só procurar Daniel Penin XP Investimentos, você vai achar o vídeo dele com muita facilidade e ouvir os argumentos dele aqui, tá? Mas, de qualquer forma, o relatório, o que ele faz aqui no vídeo dele, é um vídeo muito bem produzido, uma qualidade muito boa, né? Ele faz efeitos gráficos aqui muito bacanas e coisa e tal, realmente. Um trabalho de montagem que é realmente sensacional, né? Só que, basicamente, as informações que tem aqui são as informações desse relatório aqui da Grizzly Research, né, que é um relatório que já tem a coisa de 3 meses atrás, e que até eu fiz esse relatório, eu falei sobre esse relatório lá atrás, aqui, eu tive 100 mil views aqui no relatório de consultoria americana, acusa XP de fraude, esquema Ponzi, coisa e tal, falei sobre os problemas todos, o que estava dizendo aqui no relatório, e basicamente, o que o relatório fala, né? O relatório fala que os ganhos da XP são suspeitos. É uma coisa que, olha só, tá muito estranho, o pessoal tá ganhando muito dinheiro na XP, né? Alguém pode ver isso até como um elogio para a XP sob determinado ponto de vista, mas o risco é que justamente ganhos excessivos você pode indicar que as pessoas a coisa vai quebrar em algum momento, né? E seja dito a verdade, quando saiu essa denúncia, quando saiu o relatório, né, e eu falei sobre isso, foi há 3 meses atrás, um monte de gente tirou dinheiro da XP. As ações da XP caíram na Bolsa de Valores, né? Mas a XP não quebrou, não. Ou seja, isso mostra que, no mínimo, algum grau de resiliência eles têm. Por quê? O que é um esquema Ponzi, né? O esquema Ponzi é um esquema de investimento em que as pessoas que tiram dinheiro desse esquema, na verdade, são remuneradas não pelo que o investimento traz, são remuneradas pelo quem entra no esquema. Então, enquanto tem mais gente entrando do que saindo, o esquema funciona. As pessoas ficam todas satisfeitas, né? Você bota lá o seu dinheiro, ele rende não sei quantos % ao mês e não sei o que lá, e no final você tira o dinheiro e pronto, ganhou dinheiro, ótimo, excelente, bacana, muito legal. Enquanto tem mais gente entrando do que saindo, tá tudo bem. O problema de esquemas Ponzi, e é também como o Madoff foi um outro pilantra americano também que fez um esquema desse tipo, né, que na verdade não tinha o lucro, ele dizia ter um lucro fantástico e não tinha um lucro fantástico. E aí, quando a coisa saiu, o pessoal, todo mundo tira o dinheiro. Quando todo mundo tira o dinheiro, o que acontece? Aí a coisa cresce, porque tem mais gente saindo do que entrando. O esquema Ponzi, ou esquema Madoff, não é o mesmo que esquema pirâmide. Tá? O esquema pirâmide é quando você, para ganhar dinheiro, você tem que botar mais gente para dentro do esquema, né? Então, isso quebra porque uma hora não tem mais gente para entrar. Você já botou todo mundo, muita gente no esquema, você não consegue angariar mais pessoas para esse esquema. E é diferente um pouco tecnicamente, mas os dois são trambicagem, tá? O INSS no Brasil vai quebrar. Em algum momento ele vai quebrar, porque, né, ele depende, para pagar as aposentadorias, do que as pessoas entram no INSS. E cada vez menos pessoas entram no INSS, que a gente está com uma diminuição de quantidade de pessoas. Então, assim, é inevitável que o INSS vai quebrar. Quando que ele vai quebrar, a gente não sabe, porque o governo fica segurando as pontas, fica pagando os prejuízos do INSS. Mas que ele vai quebrar, não tem jeito. Todo esquema Ponzi quebra. A XP é um esquema Ponzi? Bom, a Grizzly Research acusa eles de serem. Faz esse relatório aqui explicando. Os argumentos são os argumentos do vídeo do Penin. O Penin basicamente pegou o relatório da Grizzly Research e fez uma pesquisa, fez uma montagem bacaninha sobre isso,
mostrando justamente como é que ele tem mais recursos do que qualquer outro fundo no Brasil, de outros bancos e não sei o que lá e coisa e tal. E essa é a história desse coisa aqui. Eles acham que sim, que é um esquema Ponzi. Não tem muito como saber, porque em tese, se ela sobreviveu a essa divulgação e não quebrou, talvez não seja, mas não sei, pode ser que agora, com o vídeo do Penin, a coisa indo espalhando para mais gente, talvez agora muita gente tire o dinheiro da XP e talvez ela quebre, não sei. Enfim, é um vídeo polêmico, mas é um vídeo que ele tem o direito de fazer. O grande absurdo dessa história toda é um vídeo que ele tem direito de fazer e nem está trazendo informação nova, ou seja, que ele está trazendo informação que já é sabida pelo mercado. O grande problema dessa história toda aqui é justamente a censura prévia que o Penin recebeu, né? Ou seja, antes dele publicar o vídeo dele já estava pronto, ele recebeu aqui um aviso para não publicar o conteúdo, né? Um aviso, olha só, do escritório do filho do Luiz Fux, do ministro Supremo. É o que eu falo para vocês, meu amigo. É aí que o pessoal do Supremo ganha dinheiro, com esse monte de ação. O pessoal adora usar a questão do Supremo para, né, o nome, né, para fazer esse tipo de coisa, né? Então tá aqui, ó, um juiz aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu Daniel Gonzaga Penin proceda à desindexação do conteúdo disponível na URL e tal, no prazo de 4 horas a partir de contar a intimação de multa horária por descumprimento, que fixo em R$10 mil, limitada a R$100 mil. Outro sim, determina que o réu se abstenha de publicar em qualquer plataforma o vídeo XP Investimentos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Assim ele diz que devido ao réu não ter cumprido a decisão, aí depois ele recebeu de novo outra coisa aqui, ó, que uma vez que ele não cumpriu a decisão, ele recebeu a multa de R$500 mil por não cumprir a decisão, porque ele publicou o vídeo está aqui, ó. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, o Penin publicou a decisão dele. O cara é corajoso, né? Tá batendo de frente com a justiça e, bom, eu acho que ele está fazendo um statement muito importante, mas isso pode machucar, tá? Isso pode ser uma coisa complicada, mas, gente, espero que ele esteja bem assessorado por advogados nessa história. Enfim, ele está aqui falando sobre a retirada, e isso aqui é um absurdo. Eu concordo que isso é um absurdo. Esse negócio de tirar vídeo do ar, de proibir pessoas de falarem coisas, é um absurdo sob qualquer aspecto. Inclusive, o Marco Civil da Internet prontamente proíbe esse tipo de censura prévia. Agora, repara que depois que foi publicado o vídeo, ele recebeu a ordem para tirar o vídeo. Eu imagino que em algum momento o YouTube vai receber a ordem para derrubar o vídeo, porque pelo próprio Marco Civil da Internet, se você tem a ordem judicial para derrubar o vídeo, o YouTube é obrigado a derrubar o vídeo, senão ele será responsável também pelas perdas e danos referentes a esse caso, né? Então, eu imagino, quem quiser ver o vídeo, eu recomendo que veja rápido, porque daqui a pouco é possível que seja retirado do ar esse vídeo pelo YouTube, né? De qualquer forma, o vídeo já está com um bocado de visualizações, quase 300 mil visualizações aqui, e está chamando muita atenção de muita gente. Agora, eu quero falar um negócio para vocês. Eu acho muito bacana o trabalho do Penin, ele fez um trabalho muito legal aqui, né, mostrando o que aconteceu com a XP e coisa e tal, e respeito o trabalho dele, mas eu tenho discordâncias sobre a forma como ele gere essa coisa, tá? Porque ele foi uma das pessoas, por exemplo, que quis limitar a liberdade de expressão do Felipe Neto, né? O Felipe Neto, no caso da Blaze, vocês lembram? O Penin fez também um vídeo denúncia criticando a Blaze, não sei o que lá, e eu na época falei, olha só, ok, você pode não gostar da Blaze, não aposta, eu não jogo em nada, não recomendo que ninguém jogue em nada, esses joguinhos são todos idiotas, mas a verdade é que o Felipe Neto, em momento algum, obrigou alguém a jogar na Blaze. Quem viu o Felipe Neto fazendo as coisas ali, foi lá e jogou na Blaze, jogou porque quis. Da mesma forma eu falo que esses influenciadores todos que falam de jogo do Tigrinho, e não sei o que lá, e a Betis e coisa e tal, a minha visão é que é um absurdo associar isso a meramente o fato do cara induzir a pessoa a alguma coisa, a pessoa vai fazer aquela coisa. Por quê? Por que eu digo isso? Porque essa é a contradição da história. Se você pegar o vídeo aqui da XP Investimentos, ele claramente quer induzir as pessoas a tirarem dinheiro da XP. E isso pode causar prejuízo para as pessoas, né? Eu não sei, pode ser que seja até positivo. Mas lembra, esse relatório já saiu há 3 meses atrás, e até aqui a gente não viu problema nenhum, né? Então, ele pode, se você parte do princípio que a fala de uma pessoa pode influenciar pessoas a fazer coisas, e essa pessoa que falou é responsável por isso, meu amigo, acabou.
aí ele é responsável por exemplo, se a XP quebrar, ele é responsável por isso. Se um monte de gente tiver prejuízo, ele vai ser responsável por isso. Da mesma forma, o correto do ponto de vista da liberdade de expressão é entender que as pessoas são livres para expressar a opinião delas, como ele expressou a opinião dele sobre a XP Investimentos, e se alguém quiser tirar dinheiro da XP, beleza. Eu também critiquei a XP, fiz aqui um vídeo criticando a XP. Acho que está corretíssimo fazer isso, né? O errado, o que eu estou criticando o Penin é o posicionamento dele de que a pessoa falar alguma coisa significa que ela tem responsabilidade sobre os atos da pessoa a partir daquele momento. Ele criticou o Felipe Neto na época da Blaze, aliás, eu acho que foi quando o canal dele cresceu bastante, e eu repito, eu tô do lado do Felipe Neto nessa. A Blaze, eu não sei se é bom ou se é ruim, eu não jogaria, mas o Felipe Neto só anunciou a Blaze, ele não tem nada a ver com isso. Então, ele não obrigou ninguém a jogar na Blaze, né? Então não tem esse negócio. Da mesma forma, ele criticou muito a Mind8. E eu falei na época também, o caso da Mind8, com aquela menina, vocês lembram? Ele falou que não, que a Mind8 tinha que ser culpada e não sei o que ela. Não, o fato de uma pessoa falar alguma coisa não gera resultados físicos necessariamente. O responsável pelo resultado físico é a pessoa que tomou a decisão depois. Se a pessoa decidiu jogar no tigrinho e perdeu o dinheiro, eu lamento muito, não deveria. Mas a decisão foi dela, não foi do influenciador que fez a coisa, né? Então, ou seja, eu tenho uma visão diferente do Daniel Penin nesse ponto, discordo dele nesse aspecto e acho que ele acaba sendo meio inconstante nisso daqui. Porque no momento que ele define que essas pessoas, que a Mind8, que o Felipe Neto, são responsáveis pelo que acontece depois que eles falam alguma coisa, ele está se colocando como responsável também depois do que ele fala aqui nesse caso e está justificando, de certa forma, essa censura que ele está recebendo aqui, né? Enfim, acho censura errado. Na minha visão, ele tem o direito de falar isso daqui, tem o direito de falar qualquer coisa. Inclusive o que ele falou antes, só é contraditório. Ninguém deve ser proibido de falar as coisas só por ser contraditório, não, tá? Mesmo que você fale coisas burras, coisas sem sentido, coisas contraditórias, você tem o direito de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é exatamente para isso, tá? Eu só estou apontando para vocês o fato de que eu discordo dele neste ponto específico. Então, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que ele esteja bem assessorado do ponto de vista legal. Esse tipo de coisa, embora, de novo, eu sou libertário, eu sou contra a justiça. Mas eu digo para vocês, bater de frente com a justiça pode ser complicado, tá? Pode dar problema no final das contas, tá? Espero que ele esteja ciente desse tipo de coisa. Uma outra coisa que chama atenção aqui é o fato de ser o escritório ligado ao Fux, né? Que está com caso de censura contra ele, né? Não é novidade nenhuma, a maior parte desses bancos da Faria Lima está ligada com o pessoal do STF, é aquilo que eu falo para vocês, é a elite aristocrática socialista de Brasília, esse pessoal que não queria o Bolsonaro, que queria o Lula de volta, porque achou que o Lula era menos mal de algum motivo, então é essa turma mesmo, esses bancos todos, esse pessoal da elite rica do Brasil que está por trás dessa história toda, eu tenho certeza disso. Então ele está falando aqui, ele fala que o escritório Fux chefiado não é pela esposa, a esposa não chefia, é o filho do Fux, e diz que causará danos irreparáveis à reputação ilibada da XP e a de Guilherme Benchimol. O Benchimol é o dono da XP, né? Ou um dos donos da XP, e daí esse é o ponto que eles colocaram aqui. E, de novo, eu acho que não faz sentido, essa decisão está totalmente errada, isso aqui é censura, é um absurdo essa decisão, ele tem o direito de publicar isso daqui, até porque o caso não é novo, ele não está falando nada que não seja coisa que já está circulando de informação aí já há uns 3 meses nessa história toda. Então esse é o ponto, né? Censura está ficando perigosamente comum aqui no Brasil. Infelizmente, é o desespero dessa classe, essa elite aristocrática socialista que está perdendo poder no Brasil e está se agarrando ao poder com unhas e dentes no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.